Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Hoje nós iremos ver ação derivativa, aquela que irá completar a gênese do controle. Se vocês estiverem recordados, Deus no primeiro dia mandou controlador on-off. No segundo dia mandou ação proporcional. No terceiro dia mandou ação integral. E no quarto dia, Deus manda e cria a ação derivativa. E daí nós vamos ver o controlador PD e depois, logo em seguida, o conjunto formado por ação proporcional, integral e derivativa, que gera o controlador PID, que é um feijãozinho com arroz usado como estratégia de controle na maioria dos processos. Então vamos primeiro explicar a ação derivativa. A ação derivativa, ela nada mais é do que você calcular a derivada do erro. A derivada do erro. Se eu aplicar a transformada de Laplace, simplesmente vai ser Kp vezes tal D e a derivada vira o S multiplicado pelo erro. Mas vamos entender o que significa a ação derivativa. A ação derivativa, digamos que nós tenhamos o erro aqui, o erro evoluindo ao longo do tempo. E o que significa a derivada? Antes de mais nada, é importante ter em mente que o tempo atual nós estamos representando como TA. Então, esse ponto aqui é o momento atual de tempo. Esse aqui é o ponto atual. Tudo que vier antes vai ser o passado. Tudo que vier depois vai ser o futuro. E aí, neste ponto, nós vamos derivar o erro. E a derivação do erro vai permitir com que nós façamos uma projeção futura de valor. Então, a ação derivativa, ela visa mostrar como o erro está evoluindo. Se ele está evoluindo em aumentar ou diminuir. Ou seja, leva a taxa com que o erro está variando. Essa é a ideia da ação derivativa. A proporcional usa o momento, o erro atual. A integral vai trabalhar com a integral dos valores passados. E a ação derivativa, então, vai fazer uma projeção futura. Certo? E para nós entendermos, normalmente, a ação derivativa não vem sozinha ao mundo. Quando ela vem na dobradinha proporcional derivativo. E aí nós temos uma interpretação bem interessante, que é a interpretação, se nós pegarmos e fizermos uma série de Taylor, então nós vamos pegar o erro tal D instantes à frente. Então, se vocês olharem o tal D, está relacionado com o quão adiante do tempo atual nós queremos predizer o valor do erro. Ou seja, erro tal D instantes acima do instante atual. Então, se eu fizer essa extrapolação ou essa expansão em série de Taylor, nós vamos pegar o erro no instante TA, e aí a derivada avaliada no instante TA, multiplicada pelo delta T, que no caso do delta T vai ser o tal D. Então, nós vamos ter, então, uma predição ou uma estimativa do erro tal D instantes à frente. Então, a interpretação do tal D é o quanto nós vamos querer enxergar ou projetar à frente o erro futuro, digamos. E aí nós temos uma interpretação do controlador PD. O que é o controlador PD? O controlador PD, ele é a parte proporcional e a parte derivativa somados. E nós podemos interpretar o controlador PD da seguinte forma. O controlador proporcional simplesmente vai ser Kp vezes o erro atual. E a gente pode pensar que o controlador PD nada mais é do que o Kp, mas multiplicado
pelo tempo ou pela estimativa de erro futura, a partir de uma extrapolação linear. Se nós substituirmos esse valor aqui que nós determinamos aqui, nós chegamos, então, à expressão do PD. O PD é isso aqui. Ó. Se nós aplicarmos a transformada de Laplace, nós ficamos com essa expressão aqui. Simplesmente a derivada vira o S, como nós já vimos antes. Aqui eu representei como tal D, e aqui está como TD. São duas notações bastante comuns para a constante derivativa. Essa aqui, tal D, é chamada de constante derivativa. Constante derivativa. Constante de tempo, que é o botãozinho de ajuste. Então, a ideia da ação derivativa é projetar o valor futuro, é estimar esse valor futuro, certo? Só que a ação derivativa ela sofre com ruído. A ação derivativa ela é ingênua. Ela sofre, ela é bobinha, ela acredita em qualquer coisa que você conta para ela. Ela sofre com ruído. Ruído é um erro inexistente. Ruído é um problema de condicionamento de sinal, transmissão de sinal. Ela sofre com ruído. O que é o ruído? Se nós pegarmos o sinal, vou pegar esse sinal que nós fizemos ali e vou agora mostrar como é que fica ele com o ruído. Então, aqui nós temos o sinal sem o ruído. Esse sinal aqui é sem ruído. Só que ele lisinho assim não aparece no mundo real. Ele aparece normalmente assim. Como se uma criança tivesse desenhado. Tem uma oscilação de valores aqui. Ó. E aí vocês veem, se eu pegar um sinal desses e derivar, ora a derivada vai ser para cima, ora a derivada vai ser para baixo. Então, vamos fazer algumas derivadas aqui. Então, ora eu vou estimar a derivada assim, ora eu vou estimar a derivada para baixo, ora eu vou estimar a derivada assim. Então, ele acredita muito no sinal. E pelo fato de acreditar muito no sinal, ele acredita nas mentiras. A ação derivativa ela sofre com as fake news. Ela acredita em tudo que mandam para ela. Ela repassa todos os WhatsApps que ela recebe. Com um monte de fake news. E esse é um problema da ação derivativa. E aí nós vamos resolver esse problema a partir de uma filtragem. Nós vamos colocar um filtro na ação derivativa e esse filtro vai deixar ela mais esperta. Ela não vai acreditar em qualquer erro e qualquer sinal que for encaminhado a ela. Mas esse é o grande problema da ação derivativa. A ação derivativa, então, ela sofre com o ruído. Então, a gente coloca uma pitadinha de ação derivativa. Muita ação derivativa não dá. Certo? Então, agora vamos ver a combinação. Antes de mais nada, a ação derivativa ela não resolve o offset. Um controlador puramente PD não resolve o offset. A única forma de resolver o offset está ou se consegue através da ação integral. Somente a ação integral resolve o offset. A ação derivativa, ela confere uma capacidade de variação de ganho. O proporcional só depende do erro, mas o tamanho da ação, quando eu tenho ação derivativa, ela aumenta quando o erro tende a aumentar. Quando o erro tende a diminuir, ela dá uma freada na ação. Então, isso faz com que, quando eu insiro a ação derivativa, eu consigo, por exemplo, à medida que eu estou me aproximando do novo set point, o erro está caindo, e aí o controlador já freia a ação de controle, evitando
o overshoot, porque a taxa com que o erro está caindo vai fazer então que o controlador ele diminua a ação de controle, porque ele já está chegando no valor que eu quero, porque o erro está caindo. Então, por isso que a ação derivativa ela consegue reduzir sensivelmente a oscilação, que é um dos problemas oriundos da inclusão da ação integral. A ação integral ela tende a gerar oscilação e a ação derivativa vai trazer, então, um melhor comportamento, uma redução nessa tendência à oscilação. E aí nós temos o controlador que combina tudo isso, que é o controlador PID. O PID, então, a ação de controle é uma mistura de uma parte proporcional, uma parte integral e uma parte derivativa, certo? Sendo que o KP, a gente vai ver que o KP é o principal botão de ajuste. Então a gente coloca o KP em evidência. E aí, controlador PID, então tem um representando a parte proporcional, o botãozinho de ajuste da parte integral é o tau i. Observe que em cada S nós temos uma constante de tempo para deixar a multiplicação tal, a constante de tempo vezes S adimensional. E por fim, a ação derivativa aqui. São as três ações. Mas o principal botãozinho de ajuste é esse aqui. Ó. Esse é o principal botão de ajuste. Principal botão de ajuste. E a gente vai ver que tau i e tau d vão ser função da dinâmica da planta. A dinâmica da planta vai refletir nas constantes tau i e tau d. E o Kp vai refletir, na sua essência, uma função adimensional multiplicada pelo inverso do ganho da planta. Em outras palavras, eu conhecendo o comportamento dinâmico da planta e o comportamento estático da planta, eu vou estar a um passo de determinar esses valores aqui. Ó. Então, quem sabe o comportamento dinâmico da planta está a um passo de ter um bom controlador. Certo? Isso nós vamos ver daqui para diante. Certo? Então, recapitulando, o controlador PID tem a parte proporcional que leva em conta o valor presente, P de proporcional, P de presente. P de presente. A ação integral leva em conta o passado. É a integral do passado. É essa área aqui, ó. A área, o passado, é a ação integral. Observe que a ação integral ela não sofre com ruído, porque ora ela vai integrar notícias para mais, ora notícias para menos. Mentiras a mais, mentiras a menos. Então, ela não sofre com ruído. O presente ele sofre com ruído, mas em uma dimensão bem menor do que a ação derivativa, que projeta o futuro baseado no ruído presente. E a ação derivativa, então vamos fazer aqui é a ação integral. Então, aqui é a ação integral. Que leva em conta o passado. E a ação derivativa leva em conta o futuro.
É o futuro. Projeto futuro. Certo? Então, nós, para termos uma ideia do papel da ação derivativa, aqui nós temos uma planta onde nós fizemos diferentes ajustes de controlador. Toda ela tem o mesmo tau-i, o mesmo tau-i, o mesmo Kp. Só mudamos o tau-d. Quanto maior o tau-d, então o aumento do tau-d é nesse sentido. Vocês veem aqui que nós temos uma redução na oscilação. Certo? Essa aqui tem menos oscilação e essa tem menos oscilação. Mas a capacidade do tau-d melhorar a resposta é numa faixa. É numa faixa, tipicamente, numa faixa que é em torno de 1/4 do valor de tau-i. Essa é a típica faixa até onde o tau-d traz benefícios. Então, se nós olharmos aqui, ó, esse caso aqui, nós temos 1/5, tau-d é 1/5 de tau-i. Nós vemos que teve uma melhora da resposta. Esse aqui é muito pouco, não faz nada. E esse aqui já não traz benefícios e aumenta a questão do ruído, certo? Então, tipicamente, quando nós vemos o ajuste, nós vamos ver que um valor bem típico, bem comum, como ponto de partida, em termos de ordem de grandeza de tau-d, é esse valor de ser 1/4 de tau-i. Por fim, então, antes de mais nada, é importante ressaltar que no controlador PI, o tau-i aparece no denominador. Então, quanto menor o valor de tau-i, maior é a parcela integral, porque é o inverso de tau-i. Então, para aumentar a integração, para aumentar a utilização da informação passada, nós vamos ter que diminuir o tau-i, certo? Então, cuidado. Quando a gente fala aumentar a ação integral, quer dizer que nós vamos diminuir o tau-i. Porque 1 sobre tau-i aumenta a parcela da ação integral. Eu não posso pôr muita ação integral, ou seja, não posso ter um tau-i muito baixo, porque ele vai gerar oscilação. Já o tau-d, aumentando o tau-d, eu aumento a parcela da ação derivativa. E o Kp aumenta a parcela da proporcional. Mas a proporcional é relativo. Colocando desse jeito, nós deixamos o Kp multiplicando todos os demais termos. E aí, esses dois valores dão a proporção em relação ao valor proporcional, que é a principal ação de controle. Então, para finalizar o nosso vídeo, vamos ver uma lição de vida, o ajuste do P&D da vida, o modo sábio de viver e de levar a vida. A principal ação de controle é a proporcional. Ou seja, nós vivemos o presente. Somente o presente, o aqui, o agora, é o que nós vivemos. Certo? O presente, a língua portuguesa é sábia, porque ela associa o tempo como sendo a única língua que usa o tempo presente com a ideia de presente que se dá para alguém. Todas as outras línguas, elas têm uma diferente palavra para o tempo atual e o presente que você dá para uma pessoa. Gift, em inglês, and present seria o tempo existente. Em alemão é Zurzeit e Geschenk. E assim, todas as línguas, a maior parte das línguas tem essa questão de palavras diferentes, mas a língua portuguesa mostra claramente que o maior presente que nós temos é viver o aqui e agora.
Por isso que a ação proporcional é a mais importante. Mas para que nós possamos tomar uma ação proporcional adequada, para que nós possamos viver adequadamente o presente, é necessário que nós venhamos a aprender com os nossos erros e acertos no passado. Então, nós temos que ter uma ação integral com o intuito de levar em conta os nossos erros e acertos passados. Isso é feito, então, com a ação integral. E com ela, então, nós acabamos por atingir as nossas metas, porque ela vai acabar com offset. Isso permite, então, que nós venhamos a alcançar os nossos objetivos na vida, através da utilização das informações do passado. Mas se eu colocar e levar muito em conta os erros passados, ou seja, aumentar muito a ação integral, que é diminuir o tauí, eu vou levar uma oscilação. Eu vou ficar me martirizando pelo que eu deixei de fazer, vou ficar me martirizando pelos erros cometidos no passado. Não é para isso. O passado deve ser visto como uma lição e não como uma penalização. Então, um ajuste adequado da ação integral é fundamental. E eu tenho que ter uma pitadinha de projeção futura. Eu tenho que ter uma estimativa do que o que eu estou fazendo hoje, como isso me projeta no futuro e de que forma isso vai me trazer benefícios e vai me levar onde eu quero no futuro. E aí, isso eu consigo com a ação derivativa. A ação derivativa vai me trazer essa projeção futura. Então, eu tenho que colocar uma pitadinha de ação derivativa, mas se eu ficar sempre pensando no amanhã, no futuro vai fazer isso, no futuro vai ser aquilo, eu vou acabar enchendo a minha cabeça de abobrinha, porque eu vou ficar sempre pensando, mas agora, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou acabar deixando de curtir o valor e o presente. Então, a ideia é eu ter uma pitadinha, mas eu não pensar em viver muito no futuro. Eu tenho que viver no presente, usar a experiência passada na medida certa e ter uma projeção futura sem ser demasiadamente pesada e curtir a vida. E com isso eu me despeço de vocês, desejando a todos que todos vocês consigam ajustar o P&D da vida de vocês. Um abraço e até mais.